Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um dia de devocional, um dia de oração, e eu te agradeço por você escolher este canal para fazer as suas meditações, o seu devocional, e que o Senhor possa tocar realmente no teu coração e desenvolver aí este ministério que existe dentro de você e este mistério também que existe dentro de você, amém? Antes eu gostaria de passar informações rapidinho. Aqui na descrição do canal nós colocamos ali o nosso Pix. O meu Pix que é o meu e-mail, megerlima@hotmail.com. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está nos ajudando financeiramente, irmãos, tem chegado, e que Deus abençoe a tua ajuda, tem nos auxiliado muito. Temos muitos gastos também, com visitas, com os projetos que nós estamos colocando em prática em relação à igreja também, e outras coisas como internet, tudo nós gastamos dinheiro, né, para que a gente possa colocar em prática o site, a hospedagem e muitas coisas, e outras que nós ainda não colocamos em prática por não termos juntado o dinheiro necessário. Mas Deus é fiel e tem te colocado aí para nos auxiliar, nos ajudar financeiramente. Quero agradecer muito a vocês, tá bom? Que Deus abençoe e possa retribuir conforme a sua multiforme graça. Outra coisa são as pessoas que nos ajudam se inscrevendo no canal. Irmãos, essa ajuda também é efetiva demais. Existem ferramentas no YouTube que elas só são liberadas a partir de um certo número de inscritos. E você pode dar like, você pode compartilhar, mas se inscrevendo no canal é uma ajuda efetiva aí. Tem pessoas que fazem disso até uma forma de nos auxiliar, que é conduzir outras pessoas para assistirem, para que possam se inscrever também no canal. Estão usando as pregações aqui, os devocionais que existem aqui, como uma forma de evangelização. Que Deus abençoe e que possa retribuir na tua vida, tá bem? Muito obrigado, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, no Israel, no povo de Israel, quando ele foi retirado do Egito, o Senhor, ele mostrou qual seria uma das funções do povo de Israel, que seria um povo, um reino sacerdotal. É por isso que, no início, o próprio Deus dirigia seu povo. Era um governo teocêntrico. Deus no centro, Deus liderando. E em Êxodo capítulo 19, ele expressa bem isso. Ele diz assim, capítulo 19, versículo 6 diz: Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. O Senhor está falando para Moisés, e Moisés irá transmitir essas palavras aos filhos de Israel. Eles irão servir a Deus e servir de link. Essa seria a principal função. Servir de link entre Deus e todos aqueles daquelas nações que não conheciam Deus ainda. Só que Israel extraviou também na sua função. Eles, ao invés de servirem de link para as outras nações, ao invés deles serem a referência para as outras nações, eles se desviaram de Deus e foram atrás das outras nações, que elas cultuavam outros deuses, serviam outros deuses. E Israel, que era para servir de exemplo, simplesmente seguiu o exemplo das outras. E algumas pessoas, irmãos,
eu não vou dizer que por má intenção, mas simplesmente por não interpretarem devidamente a palavra de Deus, elas dizem que o sacerdote ele não existe mais, por vincularem o sacerdócio simplesmente a rituais. Rituais esses que eram feitos, como eu acabei de falar, pelo povo de Israel. Algumas pessoas separadas ali, descendentes de Arão e descendentes também de Levi, da tribo dos levitas. Eles que serviam a Deus, que eram separados para servir na casa do Senhor. E algumas pessoas hoje dizem que não existe mais. O sacerdote, ele não existe mais. Outra coisa que dizem é o dízimo, que não existe mais, que isto era justamente para o povo de Israel. Era uma ordenança de Deus para o povo de Israel. Por exemplo, o dízimo era uma ordenança de Deus para o povo de Israel dar aos sacerdotes. E se o sacerdote não existe mais, não existe a necessidade do dízimo também, que é para ajudar na casa de Israel ali. Compreendem? Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, está dizendo assim: depois de falar que Jesus era a pedra angular, ou seja, a referência para nós seguirmos, e Pedro está dizendo também que essa é uma pedra de tropeço para aqueles que não seguem. E ele dá referência aqui do que é o povo de Deus agora. Israel ele não cumpriu essa missão de ser um povo sacerdotal, de ser uma nação sacerdotal, uma nação que fizesse link de outras nações para com Deus, que fossem exemplos. Eles extraviaram e eles não cumpriram essa missão. Jesus veio e, não sendo da tribo de Levi, ele foi considerado um sacerdote, sim. Isto segundo a linhagem de Melquisedeque. Olha o que está escrito aqui quando Pedro diz. Vamos ler alguns versículos anteriores para que você entenda o contexto. Diz assim: achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Eu te pergunto, o sacerdócio morreu? Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. 7. Assim sendo para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não credes, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. 8. E pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Eles tropeçam na onde? Na palavra, por serem desobedientes. O sacerdócio acabou? Não. O Senhor transferiu justamente o sacerdócio, que era a referência do Antigo Testamento, que era do povo de Israel, para o povo espiritual, descendente inclusive de Abraão, descendentes espiritualmente. O povo descende da fé de Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, nós somos descendentes da fé de Abraão, espiritual, um
povo para ser sacerdotal, nação santa, sacerdócio santo. Acabou o sacerdócio? A Bíblia diz que não. Escuta. 9. Porém, vós sois geração eleita. O versículo anterior está dizendo que o povo que não crê na palavra, o povo que não crê na palavra. Então, um pouco de cuidado, você que está justamente dizendo que essa coisa de sacerdócio não acontece mais, não existe mais. Está falando aqui de um povo que não crê na palavra. Eu vou ler o 8 novamente para você. Pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes. São pessoas que não querem ser liderados por Cristo. Na realidade, elas não querem ser liderados por ninguém, muito menos por Cristo. Então elas usam esses textos fora de contextos para dizer que elas não precisam de mais ninguém. Elas e Deus, e a vida delas é com elas e tal. E aí você vai ser sacerdócio como? Se através do sacerdócio é que Deus, Ele vai te tratando, Ele vai te purificando, Ele vai te movendo daquele falso homem que você era anteriormente. Versículo 9, 8 ainda no final. Todavia, para isso também foram destinados, para a queda. O 9, porém vós, ou seja, os que creem, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, eu só estou lendo. Eu só estou lendo a palavra. E para aqueles que, quando nós pregamos, dizemos: você é uma princesa de Deus, você é uma rainha de Deus, você é um rei de Deus, você é um príncipe de Deus, que as pessoas dizem: você é um sacerdote do Senhor. Está aqui na palavra, irmãos. As pessoas querem inventar coisas para dizer receber o dízimo. Não, irmãos. O dízimo, ele é um ato de submissão, não da lei. É um ato de submissão. Eu não vou falar sobre isso aqui agora. Eu vou fazer um vídeo apenas para isso. Mas é um ato de submissão. Ele vem muito antes da lei. O dízimo, ele é apresentado até antes de Abraão. Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz assim: vou ler os 5 para você entender. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito, ou seja, o primeiro dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. O soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e, mediante seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados. E o 6 diz assim: e nos constituiu reinos e sacerdotes para servir a Deus. Algumas traduções diz: e nos constituiu reis e sacerdotes. Seu Pai, a Ele, nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus, seu Pai. A Ele, porquanto sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu vou parar por aqui, já deu, né, irmãos? É apenas um beijo na flor, como dizem por aí. Então, por aqui já deu, irmãos? E aí, eu faço a pergunta. Sacerdote. Acabaram-se os sacerdotes? O sacerdócio acabou? Eu te faço esta pergunta. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai está nos céus.
Em nome do teu Filho amado, Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Eu quero te agradecer por esta palavra maravilhosa, Senhor, onde tu nos mostra desde o princípio o que o Senhor quer de nós. Que nós sejamos uma nação sacerdotal, uma nação primeiramente espiritual, Senhor. O Senhor em nenhum momento diz que o Senhor quer que a gente seja levita, quando o Senhor encontra aquela samaritana e diz: virá o momento, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ele não está falando de cantores, ele não está falando de música, mas ele está falando de pessoas que se sujeitarão ao Mestre e através das suas atitudes adorarão a Deus. Através das suas atitudes, das suas ações, surgirá o verdadeiro louvor, que é a obediência ao Mestre. E a nossa obediência ao Mestre também, Senhor, surge também o verdadeiro sacerdócio, que é nós nos submetermos a Deus, servindo a Deus. Sacerdócio não é servir a homens, mas sim a Deus, e sermos, através disso, instrumentos para edificar outras pessoas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Segundo a ordem de Melquisedeque, foi isso que tu chamastes a Cristo de teu sacerdote. Pela fé, Abraão, ele deu o dízimo, pela fé, a Melquisedeque, ao sacerdote de Salém, ao rei de Salém. Ele estava dando seu dízimo como gratidão pela conquista na guerra, pela submissão a Deus, dizendo com aquela atitude: Senhor, eu conquistei porque o Senhor me permitiu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória sejam dados a ti. Toda honra e toda glória sejam dados a ti, Senhor. Obrigado porque tu és maravilhoso e nos faz reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Obrigado, Mestre. Louvado seja o teu nome, Senhor. E como reis e sacerdotes teus, nós temos esta missão de limpar as nossas mãos no teu sangue e purificar o nosso coração no teu sangue. Estarmos caminhando como nação santa, uma nação santa, homens santos. A santificação não é o quanto que nós temos de ti, Senhor, como diz o pregador, mas é o quanto que tu tens de nós. Tu tens de nós. Quanto mais tu tens de nós, mais santos nós somos. É isso, Pai, segundo a tua tão grande misericórdia. E é por isso que nós militamos, com a esperança de chegar ao céu, fazendo os trabalhos sacerdotais e os trabalhos do reino, como verdadeiros reis. Honra, fé, esperança, compromisso, integridade. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Louvado seja o teu nome. Toda honra e toda glória sejam dados a ti. Meu irmão, que Deus te abençoe. E segundo esta palavra do Senhor, fortalecida em vários livros aqui, que você possa cumprir o seu chamado sacerdotal e o seu chamado desta nação santa, deste reino. Seja um rei do Senhor Jesus, seja um sacerdote dele, segundo a sua palavra. Em nome de Jesus.